Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com a nossa continuação desse estudo do livro Caçadores de Deus, na nossa 8ª live, tá certo? Para você que ainda não assistiu as outras lives ou perdeu alguma lá no nosso canal do YouTube, tá certo? Você vai encontrar todas as lives dessa programação Caçadores de Deus que nós estamos aqui realizando no Mulheres de Intercessão e também no meu canal oficial Angelita Dias, tá certo? E eu vou postando aonde eu posso, né? Onde eu consigo postar, tá bom? Quero orar primeiro para a gente dar início aqui, né? Nós estamos ao vivo, eu gosto de gravar ao vivo para que vocês possam tirar suas dúvidas, tá certo? Mas se você for assistir depois, pode colocar suas dúvidas aí nos comentários de onde você estiver assistindo, tá certo? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, primeiramente para engrandecer o Teu nome. Ah, Papai querido, obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia e o Teu amor. E nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu santo nome. Nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje eu comecei num horário mais tarde, né? Para quem está aí no ao vivo, porque estive aí no workshop de casais com meu esposo ontem, né? E terminou tarde até a gente organizar tudo. Enfim, foi uma semana bem, né? Bem agitada, bem, né? Pesada assim de atividades, né? Muitos compromissos, mas Deus é fiel. Né? E eu falei, não, a minha primícia antes de qualquer coisa é a continuação desse projeto Caçadores de Deus que Deus colocou no meu coração, né, para trazer aqui. Enfim, capítulo 8, Caçadores de Deus de Tommy Tenney, né? E aí o Tommy aqui, ele começa falando sobre o propósito da presença de Deus. Então, para tudo na nossa vida existe um propósito. Ontem eu estava conversando com uma irmã que eu conheci ontem, né? E aí nós estávamos falando sobre isso, né? Sobre a importância do propósito de Deus na nossa vida, né? Às vezes a gente não entende algumas coisas, mas nesse sentido aqui que o Tommy está falando, é a respeito dessa presença de Deus que alcança multidões. E aí você vai entender, né? Como que ele começa. Ele começa falando sobre evangelismo, né? Evangelismo. Que muitas vezes a gente sente uma sede, uma vontade, né? E às vezes não entende o que circunda, né? Esse método, esse dever, né? Não é um método, é um dever nosso como cristão. E aí ele começa falando que o evangelismo, né, ele deve ser baseado em zonas de irradiação divinas, né? E ele explica, né? Começando com uma pergunta que eu também faço para você. Às vezes você se pergunta assim: por que não consigo ganhar meus amigos para Jesus? Ou por que minha família não parece interessada em Deus? Você já se perguntou isso? Ai, Senhor, que eu oro, que eu prego para o meu irmão, para minha irmã, para minha mãe, para o meu pai. E aí você começa, né, e fala, Senhor, né? Senhor, entra com salvação na vida de fulano. E às vezes é um amigo teu, uma amiga tua. E aí você às vezes, né, fica aquela coisa, mas por quê, né? Por que que eu não consigo? Né? Às vezes é o esposo, né? Às vezes você se questiona, ah, Senhor, né? Eu já estou há tantos anos nos teus caminhos e minha esposa ou meu esposo não vem para os teus caminhos, né? O que está acontecendo? Aí eu vou falar uma coisa que talvez você vai ficar meio assim, ah, Angelita, eu vou sair dessa live, não gostei não do que você falou. Mas eu preciso falar.
talvez você ainda não tenha esta presença de Deus em plenitude na tua vida. Aí você fala, você está de brincadeira comigo. Já ouvi isso, fiquei muito bravo, muito triste, né? Isso não é bem assim, não. Mas entenda, a palavra de Deus, ela mostra para nós que quanto mais houver presença de Deus na nossa vida, mais irradiantes nós ficamos. E aí não fica muito difícil de você ganhar alguém para Jesus, entendeu? E para ter essa presença, tem um monte de coisinhas aí que nós precisamos fazer, que a gente já tem falado em todas essas lives, mas que vale a pena. Dói, porque a gente é ser humano. Por que dói? Por que a glória de Deus, quando ela se estabelece num lugar, existe mais choro e tristeza e dor por causa do arrependimento, né? Porque vai de encontro aos nossos orgulhos, vai de encontro com aquelas coisas que a gente não quer abrir mão, crenças, né? Não, mas sempre foi assim, eu pensava que era assim e não é assim. Vou ter que mudar para poder sentir essa presença de Deus, porque aonde Deus habita não tem esse negócio de eu. Lá no capítulo 9 ele vai se aprofundar mais nisso, tá? Que é sobre essa coisa da nossa glória, né? Se dispor da nossa glória para que a glória de Deus se estabeleça. Então, tudo fica mais fácil nesse sentido de se ganhar alguém para Jesus quando a glória de Deus se estabelece sobre nós, né? E a presença de Deus está sobre nós para que a gente possa então, né, ofertar essa presença através só da gente estar ali, né? Por quê? Porque é o Senhor que está na tua vida, entendeu? Então, às vezes é isso que está acontecendo. Na verdade, a transformação, a salvação de quem eu amo, né? A libertação de quem eu estou orando tem muito mais a ver comigo, né? Do que com o outro. O outro precisa querer. Sim, o outro precisa querer. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Foi Ele que nos deu. Não é disso que eu estou falando. Mas, se eu quero ser um canal de bênção na vida dos outros, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar de comportamento, eu preciso mudar meus pensamentos, né? E preciso realmente alcançar essa presença de Deus. E eu não vou alcançar enquanto eu ficar batendo o meu pé, né, em algumas questõezinhas, né? E aí ele fala, né, que ele está cansado de ser só mais um, né, para os perdidos que o rodeiam. A Angelita, aquela lá que faz live, né? É legal, eu gosto de ver ela falando, pregando. Ela é calminha, né? O pessoal fala ontem as pessoas, né, os irmãos ali da igreja, falando, né? Você é tão calminha para explicar as coisas, né, e tal. E eu sou calminha, só que assim, eu não quero ser só calminha, eu quero, por onde eu andar, as pessoas serem impactadas pela presença do Senhor na minha vida. É isso que eu quero que as pessoas percebam a presença de Deus na minha vida. Né? Claro que a gente tem o nosso jeitinho de falar e tal, cada um tem o seu jeito, né? E é gostoso você ouvir alguém dizer, né? E tal, você é tão legal, você é simpática, que não sei o quê. Só que a gente não pode se vangloriar nisso, né? É gostoso, a gente sente falta porque faz parte da nossa humanidade. Então, o meu perfil é um perfil que gosta de abraçar, de estar junto, de receber um carinho, né? Uma palavra amiga. É o meu perfil. Tem gente que não nem liga para isso, mas tá tudo bem, é o perfil. Só que, independente do perfil, né? E eu tô falando isso porque eu sou terapeuta, né? Pra quem não sabe. Então, não tem como não tocar nesse assunto. Independente do perfil da gente, nós precisamos o quê? Entender que não é por minha causa. Não é por mim,
Não é porque eu falo manso, porque as pessoas se sentem abraçadas, porque eu sou mãezona. Não. É porque elas sentem a presença de Deus e elas querem conhecer Jesus através da minha vida, né? E que isso não seja um motivo de orgulho para mim, certo? Então é disso que ele está falando. Então ele está cansado, né? Quando ele escreveu o livro, né? Ele colocou assim: estou cansado de ser só mais um em volta desse monte de gente perdida, né? Não, eu quero ser alguém que impacta a vida, né, das pessoas. Aí, seguindo adiante, né? Vocês sabem que eu sempre faço, já li o livro, né? Estou lendo já pela terceira vez, né? Mas eu tenho que fazer aqui uns comentários e entrar em alguns detalhes que ele fala, né? Lá na página 89 do livro, né, ele cita John Wimber, né? E aí ele fala, olha, o John Wimber, né, nos ajudou a entender o evangelismo explosivo. Né? Que é isso, né, esse evangelismo explosivo? Ele une unção à programação. Então, programação as nossas organizações, né? Em que momento, né? Em que hora? Então, ele fala sobre isso, né? Unir a unção à programação. E aí o Tommy, ele fala que assim, isso, na verdade, nós precisamos do evangelismo presença, né? Por quê? Para que as pessoas percebam a presença de Jesus, né? E possam olhar para nós e dizer, olha, eles estiveram com Jesus. E aí ele cita aqui a nossa primeira citação em Atos 4,13, né, que diz: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Né? Ai, agora Deus falou outra coisa aqui comigo que ele não tinha falado antes. O Espírito Santo é incrível, né? O que ele falou? Que muitas pessoas deixam de buscar o conhecimento, tá? Achando que se elas não tiverem conhecimento e tiverem muito conhecimento científico, conhecimento das coisas, elas se elas tiverem muito esse conhecimento, elas não vão ter a presença de Jesus. Não é isso que a palavra está falando. No caso de Pedro e João, tá? Eles não eram considerados homens cultos, quer dizer, não tinham estudo. Eles eram homens do povão, eles eram do povo ali. Né? Eles eram do meio ali daqueles pescadores, daqueles homens simples, né? Que não eram homens que tinham diploma, falando o português, né? Claro, de hoje. Não tinham diploma. Então, essa era a situação deles, mas não era por causa disso que eles tinham a presença de Deus. A palavra nos alerta que a gente não pode ficar muito apegado a essas coisas científicas, conhecimentos científicos, porque senão a gente acaba se apaixonando por esses conhecimentos que são humanos e largando de mão o conhecimento divino da palavra de Deus. Então ela nos alerta para isso. Opa, cuidado! Não é que você não pode ter, né, um diploma, ter um conhecimento científico. Por exemplo, no meu caso, do meu esposo, Marcelo Ramos, né, para quem não conhece, nós somos terapeutas, a gente fez um curso, a gente tem um conhecimento científico, ele ajuda no nosso trabalho, ele ajuda no nosso ministério, ele ajuda na nossa vida, ajuda e muito. Só que não é por causa disso. Né? Se nós não tivermos a presença de Deus e se o Espírito Santo não nos revelar algumas coisas importantes, não saímos muito disso, e é o que a gente vê no mundo. Né? Então Deus me mostra bem isso. Olha, não é o fato deles não saberem, né, das coisas da terra, né, da ciência, né, da cultura, não, de não terem letras, né, eles não sabiam escrever, né. Na verdade, ali eles não sabiam, né, a literatura, vamos dizer assim.
na verdade, era a presença de Deus. Eles tinham estado com Jesus, né? Eles tinham a presença de Deus, entende? Então, o que o povo estava percebendo era isso. Então, esse evangelismo presença que o Tommy comenta aqui no livro, né? Que a remanescente presença de Deus em uma pessoa, tá? Crie ao redor dela uma zona de irradiação divina, que é o que ele traz no título do capítulo, né? E que seja tão forte que afete aqueles que estão ao redor. Lembra que nas outras lives eu sempre comento que, porque ele fala aqui no livro, né? Que onde a gente entrar, onde a gente pisar, as pessoas, opa, tem alguma coisa diferente aí nesses dois, né? Eu e o meu esposo, onde a gente vai, as pessoas, elas têm que perceber isso. Você, quando você pisa em algum lugar, quando você entra em algum lugar, tá? Tem vários relatos, testemunhos de pessoas que passaram ou na frente de um centro, né, de macumba, essas coisas, né? E tem gente que dá esse relato, tem gente que saiu de lá e aceitou a Jesus que também relata isso. Que a presença de Deus na vida da pessoa é tão impactante que os demônios não conseguem se manifestar, né? Os demônios, eles não conseguem se aproximar. Uma pessoa que está carregada de demônios, né? Ou ela é transformada ou ela não se aproxima. Por quê? Porque aonde há luz não há trevas, né? Então, aonde há luz na sua vida não haverá trevas. E aí ele cita a questão da sombra que cura, né? Que está lá em Atos 5:15 e 16, né, que fala sobre a sombra de Pedro, né, que curava as pessoas. Não era a sombra do Pedro em si, mas era a sombra daquele que andava com Pedro, tá? E que estabelecia uma zona de cura ao redor dele. Então, Pedro era um homem comum, assim como nós, né, seres humanos comuns, né? E por que que isso acontecia? Porque havia a presença de Deus na vida dele. E aí ele cita também Marcos, né? Quando os pés de Jesus tocaram a costa de Gadara, logo veio ao encontro um homem possesso, lembra? Eu até citei ontem a respeito dele lá na palestra, né? Veio esse homem possesso com cerca de 5.000 demônios e não demorou muito para que ele fosse liberto de seu tormento pela primeira vez na vida, né? Existem algumas discussões, né? Era 5.000 demônios, 2.000 demônios, porque acho que eram 2.000, porque eram 2.000 porcos, né? Na situação lá, os demônios falam, permita-nos, né, que a gente entre naqueles 2.000 porcos, né? Tem algumas enfim, passagens, né, traduções que já mostram que eram 2.000, mas alguns acreditam que não, que eram 5.000, né? Enfim, gente, se fosse um só, né, já estava perturbando, né? Imagina centenas de centenas, então 2.000, 5.000 não importa. Marcos, ele nos conta, né, segundo o Tome aqui, escrita do Tome, nos conta que o homem endemoniado, quando viu Jesus, correu para adorá-lo, né? Então é assim que está na palavra. Então ele foi para adorá-lo, meu Deus. Imagina a situação, né? Então os próprios demônios tiveram que. E não é assim que está escrito na palavra que naquele grande dia, né? Todo joelho se dobrará. Na verdade, todo joelho se dobra, tá? Então, se existe presença de Deus na tua vida, entenda que essa situação que você está passando, tá? Ela vai ter que se curvar diante da presença do Senhor, né? E o que transformou aquele homem, né, tão rápido, né, que até as funções físicas e mentais dele
estavam sob o controle de tantos demônios. O que foi que transformou? Na verdade, naquele momento, o pai entrou na casa. O pai entrou na casa, entendeu? E é disso que a gente está precisando, né? É disso que a gente está precisando, amém? Dessa presença, né, de Deus. E aí, logo mais adiante, ele, né, coloca um subtítulo: quer ver uma briga terminar? Chame o pai. Né? Ó, tá acontecendo um problema aqui. Pai, vem aqui me socorrer. Porque é a ele que a gente recorre, não é? Então, a verdade é que se você está realmente faminto, né, dessa manifestação de Deus, você tem que compreender que não é apenas buscar os benefícios, né, dele, ou pedir para que ele faça isso ou aquilo, né, que muitas vezes as pessoas buscam essa presença para poder ter, né? E na verdade a nossa vida cristã é muito mais do ser. Nós precisamos ser. Tanto é que na própria palavra diz, né, buscai ao reino dos céus em primeiro lugar, né? Então, para quê? Para que realmente a gente possa ter uma vida melhor. Mas eu preciso ser antes, né? Nós temos transformado as igrejas em clubes da bênção. Eu falei sobre essa expressão que ele usa nos primeiros vídeos, né? Porque realmente ele até toca nesse assunto. As igrejas viraram verdadeiros clubes da bênção, né? Clubes da bênção. E aí ele fala assim: se pudermos carregar um resíduo da glória de Deus, um tiquinho sequer, para as nossas casas e locais de trabalho, se a gente puder atrair uma pequena porção do brilho da presença de Deus, né, dentro das igrejas que estão mornas, nós não teremos que implorar para que as pessoas se arrependam diante do Senhor. As igrejas em si adquiriram um costume, né, de no final do culto fazer o apelo, não é assim? Né? Geralmente é o que você vê, e aí no final alguém aqui que não aceitou Jesus e tal. Ele está falando aqui que o ideal seria que as pessoas fossem correndo lá para frente antes mesmo que fosse feito o apelo. É disso que ele está falando. Isso é avivamento genuíno. Então a pessoa sair de onde ela está e ela não precisa escutar o apelo. Ela simplesmente vai lá na frente do altar, buscando com fome, né? Por quê? Porque ele se arrependeu, porque ele está buscando salvação para a vida dele, né? Através de Jesus. E aí o Tom me traz aqui uma oração, né, lá na página 91, eu não vou aqui citar porque ela é bem comprida, aonde, né, nós nos entregamos, confessamos, né, aonde a gente quer mudança. Essa oração que ele colocou aqui, ele colocou com o intuito de quem vai ler o livro, e por isso que é um livro legal para você dar de presente para alguém, né? Eu não estou vendendo o livro, não. Mas é só uma estratégia de evangelismo. Esse livro é uma estratégia de evangelismo, viu? Para a nossa vida. Então você dá esse livro de presente, porque às vezes numa oração dessa aqui, a pessoa ela consegue realmente ser impactada, né? E aí ele fala que eu preciso ler essa parte porque é muito forte. Eu mencionei sobre esse testemunho de avivamento nesse lugar, mas não entrei em detalhes lá nos primeiros vídeos. Mas aí aqui ele traz na íntegra, né? Porque ele também comenta no começo. Para ser honesto, eu estou procurando pelo mesmo tipo de avivamento que aconteceu lá nas Ilhas Novas Hébridas, era o nome dessas ilhas. Aí tem uma nota aqui que é do tradutor, porque o Tommy não é brasileiro, né? Nós temos o tradutor do livro, e aí ele colocou uma anotação. O arquipélago Novas Hébridas é localizado lá no Oceano Pacífico, e ele teve a sua independência em 1980, tá? Passando a se chamar República de Vanuatu.
E essa República de Vanuatu é até meio conhecidinha já, né? Então não é um lugar assim tão esquisito que você nunca ouviu falar. Já participaram de Olimpíadas, que eu lembro. Eu tenho uma memória, né? E, enfim, é um lugar até que conhecidinho, apesar de ser meio longínquo, né? São umas ilhazinhas, né? Só que lá naquele lugar é, tinha o evangelista lá, que é o Duncan Campbell, né? Tá? Então é um depoimento dele que o Tommy narra aqui no livro. O Duncan, ele estava lá, né, em missões. E aí uns oficiais lá da delegacia foram procurar ele, né? E o Duncan estava realizando um culto noturno, né? E aí os policiais chegaram lá e falaram assim: será que o senhor pode acompanhar a gente até a delegacia? É um negócio esquisito, né? Entrar no meio do culto, né? Um culto, né, de noturno, né? E tal. É porque tem uma multidão lá na delegacia e a gente não sabe o que está acontecendo, mas talvez você saiba, né? E isso realmente aconteceu. Conforme o evangelista, né, ele conta que ele ia caminhando até a delegacia, junto com os policiais, era 4 horas da madrugada, era uma vigília, né, que eles deviam estar fazendo, né? E aí ele estava indo para lá, caminhando junto com os policiais. Deve ser um lugar pequeno, né? Né, uma ilha, né? E aí no caminho ele se chocou com o que estava acontecendo. Parecia que uma praga estava sobre o lugar. As pessoas estavam todas desesperadas. Atrás de cada porta ou por todo lado que eles iam passando, havia pessoas chorando e clamando. E ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Um negócio esquisito, né? Homens se ajoelhavam nas esquinas. Uai. Homens se ajoelhavam nas esquinas, mulheres e crianças ainda de pijama estavam na entrada de suas casas chorando de se acabar. E aí, quando o evangelista finalmente chegou na delegacia, encontrou uma multidão chorando e dizendo para os policiais: o que está acontecendo? O que está errado? O que está acontecendo com a gente? Eles estavam atemorizados. Elas nem conheciam Deus o suficiente para saber que era Ele quem estava ali movendo naquele lugar. Era o que estava acontecendo. O evangelista, obviamente, percebeu, né? Tudo que eles sabiam que havia, tudo que eles sabiam era que tinha algo de errado e que elas eram culpadas. Quer dizer, elas estavam com temor, né? Elas eram culpadas. O sentimento de culpa de quem está arrependido é muito pesado. Se você já teve um encontro com Deus, você já passou por isso. É um sentimento de culpa enorme. Senhor, o que eu estou fazendo? Senhor, tira isso de mim. Entende? Então, esse é vamos dizer assim, os primeiros sinaizinhos ali de avivamento. Tá? Então, aquele povo estava, de fato, chocado. E era Deus quem estava movendo aquele lugar. Você entende? O que estava acontecendo naquele culto noturno? Entende? O Duncan, ele estava lá justamente com uma missão. O que ele estava presenciando, aqui é um comentário meu, tá? O que ele estava presenciando era um presente de Deus. Para nós que trazemos aqui a palavra do Senhor, para nós que trazemos os ensinamentos, para nós que trazemos todo esse aprendizado, não tem coisa melhor do que ver uma alma quebrantada. Eu não vou receber nada em troca. Eu não vou receber dinheiro, eu não vou receber aplausos, eu não vou receber a glória do mundo. Não é para mim, é por Ele. Mas como é uma alegria que não tem tamanho. Você chegar e ver uma multidão com o coração aquebrantado. Não é porque eu estava lá, não. É porque de fato Deus teve misericórdia daquela gente. E eles estavam sendo tocados pela glória de Deus. E esse evangelista teve o prazer, o privilégio, a alegria de ver isso acontecer. Então o evangelista se colocou na escada da delegacia naquela madrugada e pregou o simples. O simples.
ele pregou o simples evangelho do arrependimento e da salvação através de Jesus Cristo. E ali aconteceu o avivamento genuíno. Aleluia. Ali aconteceu um avivamento genuíno. Quantos estão famintos da presença de Deus? Quantos? O mundo está faminto, mas não tem pão fresco. Não tem pão fresco. E aí a gente volta na citação dele lá do capítulo 2. Não tem pão fresco. Amém? E aí, continuando, a gente já está encerrando, tá bom? É interessante notar que, na verdade, muitos estão famintos, mas não tem pão fresco, né? E aí ele cita isso, e ele, aqui nesse pedaço, na página 93, do Caçadores de Deus, ele fala de uma experiência de um amigo dele, né, pastor presidente e tal, que tinha uma igreja muito grande, numa cidade de 400 mil habitantes, ele tinha uma igreja de 7 mil membros, é bastante, tá? É bastante, nós já estivemos numa cidade com esse tamanho, mas numa igreja grande, só que com 3 mil membros, tá? Então a gente sabe que é desafiador, né? Mas a gente não está falando aqui de números. Este pastor em especial, ele estava procurando entender, né, essa coisa do avivamento, do ganhar almas para Jesus, né? Era o que ele queria. Esse era o coração dele. E ele achou muito assim interessante que os Estados Unidos, porque a gente está falando aqui do escritor do livro, né, que é o Tommy, e ele é americano. E lá nos Estados Unidos, ele é conhecido como um país de histórico evangelístico, né, berço do evangelho, né, dessa, né, de 2 séculos para cá, né, e tal, 3 séculos para cá. Então, o que eles sempre questionam é por que os Estados Unidos, que é uma referência, um país, né, quase que todo evangélico, né, não tenha igrejas assim, sabe, muitas igrejas, sabe, muito número maior de gente para Jesus, enfim, eles questionam um pouco isso. É feito muito conferência lá para eles debaterem esse assunto. O que está faltando, né? E aí teve uma conferência lá, uma conferência assim que não foi assim tão fechada, uma conferência, um seminário para pastores. E aí ele foi lá, e aí estava tendo uma reunião à parte, que era uma reunião, tá, só para pastores que tinham mais de 100 mil membros. 100 mil membros. É gente, né? E aí ele foi lá espiar, né? Ele foi lá para ver, não, eu preciso ver se tem gente com igreja de mais 100 mil membros, né? Porque eu tô aqui com a minha de 7 mil, né? Deixa eu ver. Quando ele foi lá, tinha umas 20 ou 30 pessoas lá na reunião. E aí ele achou interessante aquilo. Então tem bastante igreja, né? Com mais de 100 mil membros. Que legal, glória a Deus, né? Só que quando ele prestou atenção melhor, ele viu que aquelas pessoas não eram americanas. E aí aquilo foi no coração dele. Tipo, de onde é essa gente? Então não é daqui. Então nos Estados Unidos não temos igrejas grandes, com bastante gente avivada e almas para Jesus, né? Então ele se deu conta, né, disso. Na verdade, esse pastor, ele contribuiu com esse comentário para o Tommy, não por causa dessa questão dos números, não é nada disso, tá? Porque a igreja pode estar cheia de gente e não ser avivada, não ter presença de Deus, né? A glória de Deus não está ali. Pode acontecer, né? Mas na verdade ele é um caçador de Deus, ele estava ali para aprender. A nossa posição diante da vida é para aprender, né? Um caçador de Deus, ele é um verdadeiro ganhador de almas, né? Para que você veja suas escolas sendo transformadas em lugares de oração,
é preciso que Deus se manifeste. Você está sentindo falta da presença de Deus nesse lugar, aonde você está? É porque Deus precisa se manifestar. E Deus não se manifesta aonde não há arrependimento, né? E aí ele cita também Houston, né? Naquela época, na época daquela visitação de Deus em Houston, né? Que ele já falou sobre essa situação, né? Que teve um avivamento também. A esposa do Tommy, ela estava numa fila de uma loja. E aí uma senhora tocou no ombro dela. E aí essa senhora falou, né? Começou a conversar com ela e falou sobre os problemas dela. E aí, nesse desabafo, essa mulher virou para a esposa do Tommy e falou assim: o que eu quero dizer é que eu preciso de Deus. Ore comigo. Aí a esposa dele falou, né? Perguntou, olhou assim ao redor e falou: aqui? Né? E elas estavam numa fila, né? E aí a mulher falou sim, né? E aí a esposa do Tom ainda falou: você se incomodaria se eu orasse aqui com esta mulher? Quer dizer, porque lá o costume deles é diferente do nosso. Isso talvez já tenha acontecido com você, ou talvez você já tenha presenciado. Eu já vi já pessoas orando por alguém no ponto de ônibus, né? Mas aqui para eles o costume lá é diferente. Né? Então eles têm muito cuidado com os modos, né? Então, olha, eu posso orar por ela aqui, eu não vou te incomodar. Quer dizer, existe essa preocupação de incomodar o outro, né? Não que aqui seja um problema não ter essa preocupação, não é isso, é questão de costume mesmo, né? O povo é diferente. E aí as pessoas entenderam ali, elas oraram, tá? E Deus se manifestou na vida daquela mulher. Então o Tom citou isso aqui também, por quê? Porque não é a respeito de quantidade, mas é a respeito da qualidade, é a respeito da presença de Deus. Né? Não existe atalho, ele cita bem aqui. Não existe atalho para o avivamento. Não existe atalho para a vinda da presença de Deus. Entende? Não é um botão que a gente aperta, né? A glória de Deus ela só vem quando existe arrependimento e quebrantamento dos corações, né? E é isso que faz a gente se ajoelhar. É isso que faz a gente reconhecer e buscar essa pureza que o Senhor busca em nós. Faz sentido? Dá para você entender? Né? Eu, por exemplo, quando eu trabalho, quando eu estou atendendo como terapeuta, né, eu viro para as pessoas, para as mulheres que eu atendo, olha, o que Deus quer é você criança, é você pura, é você antes de tudo isso acontecer. É isso que Ele quer. Então aconteceu um monte de coisa na tua vida. E aí você ficou com raiva, ficou triste, ficou ferida. Tudo bem. Você é ser humano. Tá tudo bem. Mas o que ele quer é que você seja transformada. Para poder o quê? Ter essa pureza que ele precisa para poder se apresentar, porque senão ele não vai, ele vai matar a nossa carne, a gente vai morrer. Por quê? Porque ainda existe pecado, ainda existe orgulho, sabe? Diz que me diz, ainda tem tanta coisa. E aí, como é que ele vai se manifestar? Entendeu? Então, é isso que ele quer. Nós não sabemos esperar que os outros se arrependam e não estamos dispostos a andar. Aqui ele toca num assunto, tá? De que assim, como é que eu posso esperar que o meu irmão, né, que a minha irmã, que a minha família, que os meus amigos, enfim, como é que eu posso esperar que essas pessoas se arrependam se eu não me arrependo? Como é que eu posso esperar que essas pessoas aceitem a Jesus, tenham um encontro com Deus se eu não tive um encontro? Entende? Então ele chama a gente a essa responsabilidade. E ele fala, olha, a hipocrisia nunca foi moda na igreja de Deus, mas temos feito dela a atração principal em nossa versão de igreja. Então hoje nós estamos vivendo uma versão de igreja aonde a hipocrisia virou moda, né? Ah, não, tá tudo bem. Então, às vezes, né, graças a Deus a gente está num lugar bom. Sempre passamos por lugares muito bons,
né? Não temos do que reclamar. As igrejas pelas quais nós passamos sempre foram maravilhosas, né? Mas nós sabemos que existem igrejas que é hipocrisia. A hipocrisia habita, né? Então isso é um problema. É um problema que nós estamos enfrentando como igreja, como corpo, né? A hipocrisia. Que tanto reclamamos nos outros. Mas será que nós não estamos vivendo isso? E ela não começa pelo altar, pelo pastor e tal. Não, ela começa em mim. Em mim, né? E encerrando esse capítulo 8, ele fala, né, que o problema é um problema sério, que nós não temos o pão da presença de Deus, nossas igrejas estão cheias de filhos pródigos. Quando ele usa o exemplo do filho pródigo, é fantástico. São filhos pródigos atrás do sucesso profissional, né, que amam aquilo que o pai pode dar mais do que o próprio pai. Então, às vezes, troca de igreja por causa de sucesso. Você já viu alguém trocar de igreja por causa de sucesso? Entende? Então, isso é um problema, tá? Que acontece muito. Sucesso em qualquer área, tá? No trabalho, na profissão, no ministério. Ah, não, aqui não reconhecem o meu ministério, aqui eu não sou ninguém. Eu vou para um lugar onde eu sou valorizado, entendeu? E aí tem muita gente que faz isso e, na verdade, a presença de Deus zero, né, na vida dessa pessoa. E aí elas, né, se apressam, né, abrimos a palavra e nos apressamos em cobrar. Quero todos os dons, quero a melhor porção, a bênção plena. Quero tudo que ele pode que me pertence, né? Ironicamente foi a bênção do pai que financiou a viagem do filho pródigo, né? Então Deus deu, né? O Senhor ali deu a herança para o filho, né? E esse filho foi para longe da sua face. É irônico, né? E foi a consciência da pobreza de coração do filho pródigo que o impeliu de volta aos braços do pai. Amém? Então, que a gente possa ser tocado pelo Espírito Santo, que ele possa nos sinalizar exatamente o que em nós precisa ser moldado e mudado. Que Deus coloque em nós uma fome da sua presença em nossos corações. Isso significa que muitas vezes vamos perder muitas coisas. Que nós tenhamos fome não daquilo que Deus pode nos dar, mas de quem Ele é, da presença dEle pura e simples, né? Que nos restaura, que nos dá força, que nos dá saúde. Que a gente possa ser pessoas mais gratas por tudo aquilo que Ele já nos deu, mas principalmente porque Ele nos criou. Prazer pela vida, que a gente possa ter prazer na vida, prazer por estar vivo, né? Que é a gratidão. Que nós tenhamos fome do abençoador, não da bênção. Que ele venha nos mostrar o verdadeiro propósito dessa presença dele. Amém? E nós encerramos por aqui. Na próxima live, nós vamos falar sobre o se despojar da nossa própria glória, matar essa nossa própria glória, para que a glória de Deus venha a nascer em nós. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar para a gente encerrar e agradecer ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, eu te agradeço, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, por essa palavra, por esse ensinamento, que teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio e que nós sejamos, Senhor, verdadeiramente transformados pela tua presença, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço que hoje seja um dia extraordinário na vida de cada um dos teus filhos e uma semana incrível, Senhor, na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você quiser depois assistir todos os vídeos dessa série Caçadores de Deus, vai lá no YouTube, que eu daqui a pouco já vou colocar esse também,
para a glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.